Olá pessoal, neste vídeo irei apresentar o método de Gauss-Seidel. Gauss-Seidel é um método iterativo para resolver sistemas algébricos lineares, como por exemplo apresentado nesse slide. A ideia desse método é resolver de forma consecutiva os valores de x1, x2, x3 até xn. Para isso, na primeira equação é isolado o valor de x1, e através do valor de x2, x3 até xn, é calculado esse valor para o x1. Para tanto, a gente precisa ter um chute inicial para todos os valores de x. No x2 é feita a mesma coisa. Neste ponto, a gente já tem o valor de x1 melhorado, calculado na equação anterior. Então, o chute inicial, ou os valores das iterações anteriores, são utilizados só para o x3 em diante. Isso é feito para todas as variáveis. No caso do xn, o último valor de x, eu já tenho todos os valores de x1, x2 até xn-1 calculados nos passos anteriores. Com isso, o valor de xn já utiliza todos os valores da iteração atual. Então, basicamente, a gente tem o quê? Eu tenho o valor do x1 novo, de índice k mais 1, uma unidade a mais do que a iteração anterior, é calculado sempre com base nos valores de x2, x3 até xn na iteração anterior. O valor de x2, eu já utilizo o valor de x1 e os demais valores de x são utilizados dos passos anteriores. O valor de x3, eu já calculei o x1, então eu utilizo o x1 de índice k mais 1, x1 dessa iteração, e o x2 também, que já foi calculado. Os demais valores de x são da iteração anterior, ou então do chute inicial. E no último valor de x, o xn, como já comentado no slide anterior, é possível utilizar todos os valores de x atualizados dessa iteração para calcular a estimativa para o xn. Como a maioria dos métodos iterativos, é necessário avaliar se o método iterativo vai convergir para a solução ou não. No caso do método de Gauss, é utilizado, entre outras ferramentas, esse critério, que utiliza uma avaliação entre o elemento da diagonal principal de cada linha, comparado com a soma do módulo dos elementos, ou dos demais elementos da linha. Então, esse critério tem que ser satisfeito para todas as linhas. Então, em módulo, o elemento da diagonal tem que ser maior do que a soma do módulo dos elementos da linha. Esse critério é chamado de matriz estritamente diagonal dominante. Uma forma mais relaxada dessa regra exige que ao menos uma das linhas eu tenha sinal de maior. As outras podem ser maior ou igual. Outro ponto importante quando se trata de métodos iterativos é definir um critério de parada, ou seja, um critério que avalie quando a solução está boa o suficiente, quando eu posso parar de fazer iterações. Então, existem vários critérios de paradas que podem ser utilizados no método de Gauss-Seidel. Aqui eu vou citar apenas 3 deles. Então, o mais simples, o mais básico, é fazer um cálculo de cada valor de x da iteração atual, k mais 1, que acabou de ser calculado, menos o respectivo valor de x da solução anterior, da iteração anterior. Então, eu faço isso para todos os elementos do vetor atual, menos cada um dos elementos do vetor anterior. Todos devem ser menor do que um epsilon, do que um valor definido, chamado de epsilon. Ou de forma mais simples, a maior dessas diferenças tem que ser menor que epsilon. Um outro critério um pouquinho mais elaborado é eu utilizar, em vez da distância, a distância relativa. Então,
Para isso, eu utilizo o mesmo termo que eu utilizei na distância, ou seja, o máximo do x k mais 1 menos o x da iteração k, só que nesse critério eu divido pelo maior elemento em x, ou seja, a maior solução, maior elemento da solução atual. Essa razão tem que ser menor do que o epsilon definido. Aqui utilizando epsilon 2, devido a eu estar falando do segundo critério de parada. Uma terceira forma de avaliar se a solução está boa o suficiente ou não é utilizar o resíduo. O que é o resíduo? O resíduo nada mais é do que o vetor resultante de B menos a matriz aplicada à solução atual, ou seja, a matriz aplicada ao x da iteração k mais 1. Essa diferença, se o x fosse exato, a solução fosse exata, esse valor seria zero. Como na prática eu não vou ter normalmente uma solução exata, eu vou ter um vetor resíduo. Neste critério eu vou avaliar o maior termo do vetor resíduo. Todos os termos vão ter que ser menor do que o epsilon, ou seja, de outra forma, o maior vai ter que ser menor do que o epsilon. Utilizando agora um exemplo prático com o método de Gauss. Digamos que se queira resolver esse sistema linear. Então eu vou ter um chute inicial, aqui utilizando 0, 0, 0. E a exigência desse exercício é que a distância relativa seja menor do que 5 vezes 10 a menos 2. Então, antes de começar a resolver o problema, eu tenho que avaliar se, da forma que está o sistema, o método de Gauss-Seidel atende ao critério de convergência. Então, como a gente pode ver aqui, o 5 em módulo é maior do que o 1 em módulo mais 1 em módulo. Então, nessa linha, eu tenho o elemento da diagonal principal dominante sobre a soma dos demais elementos. Na segunda linha, o módulo de 4 é igual ao módulo de 3 mais o módulo de 1. Então, eu não tenho maior, mas eu tenho uma igualdade, que, como a gente viu, numa forma relaxada, também atende ao critério de convergência. E o mesmo acontece na terceira linha. O módulo do 6, que é o próprio 6, é igual a 3 mais 3. Módulo de 3 mais o módulo de 3. Então, com isso, a gente pode ver de uma forma relaxada que se eu aplicar o método de Gauss da forma que está esse sistema, ele vai ter convergência. Em alguns casos, a simples troca de ordem das linhas já é capaz de alterar o critério de convergência, ou seja, eu atender ao critério de convergência apenas trocando linhas do sistema. Então, aplicando agora o método de Gauss, então eu vou calcular o x1 da iteração atual como o 1 dividido pelo A11, que é o elemento que estava multiplicando o x1, b menos os valores de x que eu já conheço. Então, da primeira iteração aqui eu tinha o x2 e o x3. Utilizando da iteração anterior, ou seja, neste caso que é a primeira iteração do chute inicial, eu vou calcular o x1 de índice 1, baseado no x2 de índice 0, da iteração 0 do chute inicial, menos o x3 da iteração 0. Como se simplesmente estivesse isolando o x1 aqui nessa primeira equação. O x2 eu vou calcular de forma semelhante, só que agora eu vou utilizar o x3 da iteração anterior, ou nesse caso do chute inicial, e o x1, como eu acabei já de calcular ele, já utilizo o x1 atualizado, a iteração k mais 1. E o x3, por sua vez, que é o último valor de x que eu vou calcular, eu já utilizo o x1 atualizado e o x3 também atualizado. Novamente isolando o x3 nessa última equação. Então, agora jogando números, eu tenho x1 nessa nova iteração, ou seja, da iteração como o valor de k é 0,
tenho x1 da iteração 1. 1 dividido pelo 5, que é o A1, que vai multiplicar o B1 menos o x2 do chute inicial menos o x3 do chute inicial. O resultado vai ser 1, ou seja, o novo valor da minha variável x, do meu componente x1 do vetor, é 1. Para o x2, então a mesma conta, só que agora já utilizando o valor de x1 atualizado. Então, 1 dividido pelo A22, B2 menos o 3 vezes o x1, que é 1 atualizado, menos o x3 do chute inicial, que é 0. Então, o resultado vai ficar 0,75. E o último componente do meu vetor solução, o x3 da iteração atual, desse novo resultado por x3, vai ser 1 dividido pelo A33, que multiplica o B3 menos o coeficiente do x1 multiplicado pelo x1, menos o coeficiente do x2 multiplicado pelo x2. Tanto o x1 quanto o x2, valores que eu acabei de calcular nessa mesma iteração. Depois de calcular um novo vetor solução, é necessário verificar se esse novo vetor solução, ou seja, antes eu tinha 0, 0, 0 como chute inicial, agora eu tenho 1, 0,75 e menos 0,875, eu preciso avaliar se essa solução já está boa o suficiente, ou seja, eu preciso aplicar um critério de parada. Neste caso, deste exercício, foi solicitado utilizar o critério de parada da diferença relativa. Então, vou pegar o primeiro valor de x1 da iteração nova, menos o x1 do chute inicial, 1. Pegando o x2 atualizado, menos o x2 anterior, que era 0, 0,75. Pegando o x3 novo, menos o x3 do chute inicial, 0,875. Aqui sempre em módulo esses resultados, porque eu estou avaliando distância, eu estou avaliando erro. Então, neste caso, eu vou ter o maior componente desses todos, que no caso é 1, dividido pelo maior componente da nossa solução, que no caso aqui também é 1. Então, o resultado da distância relativa vai ser 1. Esse resultado, como a gente pode perceber, ele não é menor do que o meu epsilon, que é 5 vezes 10 a menos 2. Então, é necessário fazer mais uma iteração. Então, a próxima iteração, eu vou utilizar o k igual a 1 e calcular o x1 da iteração 2, da segunda iteração. Para isso, eu vou utilizar a mesma forma que antes, só que agora 1 dividido por A11, multiplico o B1 menos o 0,75, que é o x2 da iteração 1, que eu acabei de calcular no slide anterior, menos o menos 0,875, que é o x3 que eu acabei de calcular. Então, eu sempre vou utilizar os melhores valores que eu tenho para x no momento que eu vou aplicar uma fórmula. O resultado para isso vai dar 1,025. Para o x2, a mesma coisa. Então, eu pego o 1 dividido pelo A22, que multiplica o B2 menos o 3 vezes o x1 que eu acabei de calcular aqui em cima, menos o menos 0,875. Então, eu vou ficar com mais 0,875. E isso vai me dar um resultado novo para o x2, que é 0,95. Para o x3, agora utilizando tanto o x1 atualizado quanto o x2 atualizado, eu vou ter o resultado de menos 0,9875. Então, esse é o meu novo vetor solução, 1,025, 0,95 e menos 0,9875. Novamente se faz a pergunta, será que esse vetor já está bom o suficiente como solução? Tenho que avaliar o critério de parada. Então, novamente, vamos utilizar a distância relativa com o epsilon que foi prescrito no exercício. Então, eu vou pegar o x1 que eu acabei de calcular, menos o x1 que eu calculei na iteração anterior. A diferença é 0,025.
o x2 que eu acabei de calcular menos o x2 que eu calculei na iteração anterior. A diferença é 0,2. E o x3 que eu acabei de calcular menos o x3 da iteração anterior. A diferença é 0,1125. Então, o maior componente desses aqui é o 0,2, ou seja, a maior distância é 0,2. Como a gente quer a distância relativa, esse 0,2 é dividido pelo maior componente da nossa solução. Se nós olharmos aqui em cima, vai ser 1,025. Dividindo 0,2 por 1,025, 0,1951. Então, como a gente pode observar, esse valor ainda não é menor do que 5 vezes 10 elevado a menos 2. Então, precisamos fazer mais uma iteração. Utilizando agora o índice k igual a 2, então a gente vai calcular o x1 da iteração 3, ou seja, o terceiro valor de x1 calculado. Então, utilizando a mesma fórmula, só que agora o x2 da iteração 2 e o x3 também da iteração 2. Nós temos o valor para o x1 de 1,0075, para o x2 agora utilizando esse valor de x1 e o valor de x3 calculado no slide anterior, a gente tem 0,9912. E para o x3 agora utilizando esses valores do x1 e do x2 já atualizados, eu obtenho o valor de menos 0,9993. Então, novamente se faz a pergunta, essa solução fornecida para os componentes do vetor x já é boa o suficiente? Vamos avaliar o critério de parada. Então, primeiramente, vamos avaliar a distância. O x da iteração, o x1 da iteração atual menos o x1 da iteração anterior, a distância é 0,0175. O x2 da iteração atual menos o x2 da iteração anterior, a distância é 0,0412. E o x3 da iteração atual menos o x3 da iteração anterior, distância 0,0118. Então, essa é apenas a distância. A maior componente da distância é 0,0412. Então, como eu quero a distância relativa, eu vou pegar esse valor e dividir pelo maior componente da minha solução. Observando aqui em cima, sempre olhando em módulo esse componente, conforme mostrado aqui na fórmula, o maior componente é o x1 da terceira iteração, no caso 1,0075. Fazendo a divisão, a gente tem 0,0409, ou seja, a minha distância relativa é menor do que o meu epsilon. Isso significa que, pelo critério apresentado no exercício, a minha solução está boa o suficiente. Então, a minha solução é composta por esses três elementos do vetor que foram calculados nessa iteração. Ou seja, o meu vetor solução é 1,0075, 0,9912 e menos 0,9993. Então, o método de Gauss termina por aí.